Fala moçada, aula de hoje, Pedologia 3. Continuaremos aí trabalhando sobre a temática dos solos e nessa aula em específico trabalharemos algumas problemáticas resultantes, ou seja, consequências aí da má utilização desses recursos, né? Quando eu falo desses recursos, porque nós temos muito solo distribuído aí pelo mundo, muito solo com características e potencialidades diferentes, certo? Só que além de falar da problemática, vamos falar também de algumas técnicas aí para que a gente possa conter um pouquinho esses problemas. Falou? Vamos lá, pessoal, começar então pelo chamado processo erosivo, né? Quando nós falamos em erosão, já trabalhamos isso algumas aulas atrás, nós estamos falando de um processo de desgaste, né? Seja a erosão de uma rocha, ou seja, o desgaste de uma rocha que vai formar o solo, ou mesmo a erosão do solo, né? O desgaste do solo propriamente dito, aí fazendo ele perder um pouco da sua capacidade, certo? Esse desgaste, pessoal, ele pode ser ocasionado pela própria natureza, tá? Isso daí é comum, tá? Ao longo do tempo um solo se desgastar, mas nós sabemos também que há um fator antrópico envolvido, ou seja, o homem acelera muito mais aí o potencial de desgaste, o potencial erosivo de um determinado solo, certo? Pois bem, pessoal, tem alguns fatores aí que podem induzir a esse desgaste, tá? A essa erosão. Por exemplo, retirar a vegetação, desmatamento, né? Queimadas, que não deixa de ser uma forma também de tirar a vegetação. Pasto superlotado, quando você coloca muito animal em pouco espaço, você acaba compactando por causa do peso, pessoal, desses animais, o solo acaba sendo compactado, você não tem ali um espaço para permear o ar e permear a água, né? Então isso pode levar também a um desgaste. Revolvimento por arado, sabe quando termina a colheita, passa aqueles discos assim rodando na terra, revirando toda a terra? Aquilo ali é um câncer, pessoal, para o solo. Por quê? Porque você deixa ele todo desprotegido. Você vê uma chuva depois disso, você perde solo pra caramba. Monoculturas, pessoal, também pode levar a um processo erosivo maior. Porque se você planta sempre a mesma coisa em um item só, aquela espécie vegetal vai consumir sempre os mesmos recursos do solo. Você vai empobrecer o solo de maneira muito mais rápida, tá? E atividade extrativa inadequada, né, pessoal? Isso nós já estudamos em outras apostilas aí a respeito da atividade extrativa e nós sabemos o quanto que ela pode ser danosa ao meio ambiente, certo? Um tipo de erosão, olha aí, ó, dá uma olhadinha. Ó, vamos falar disso aqui primeiro. Dá uma olhadinha nessa imagem, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó. Até o tipo de cultura, ou seja, até o tipo da coisa que tem plantada ali pode influenciar na perda de solo ou não. Esse exemplo é muito legal, ó. Você tem aí uma região de mata, uma região de floresta, perdendo em torno de 4 quilos de terra, de solo, por hectare por ano. Se você tiver essa área coberta só por pastagem, você perde 700 quilos de solo por hectare ano, tá? Se você tem café, 1.100 quilos de solo, ou seja, mais de 1 tonelada de solo por hectare, você vai perder no ano. Agora, se você utiliza o solo, pessoal, para plantar algodão, ou seja, algodoais, esse valor pode chegar a 38 mil quilos, 38 toneladas, 38 toneladas de solo perdido por hectare por ano. Você vai falar, nossa, pessoal, mas por que isso acontece? Pega do primeiro exemplo, pessoal, que é uma área de mata, para o último, que é o do algodão. A mata natural, ela protege mais o solo, ela tem um sistema radicular, um sistema ali de raízes muito mais profundas, que garante uma maior sustentabilidade, tanto ao meio ambiente quanto ao solo local, certo? Agora, no caso do algodoal, isso já não acontece. Por quê? Porque o algodoal é uma planta muito herbácea, né? Muito pequena, né? Rasteira praticamente, não tem muitas folhas, não tem ali não oferece uma proteção muito grande para o solo. Se você tem uma chuva ali, pessoal, a quantidade de solo perdido vai ser muito grande. Agora, associa a chuva a um relevo declivoso, meu Deus do céu, aí a perda é maior ainda, certo? Aliás, ó, o que eu gostaria de falar com vocês era sobre isso daí, pessoal, chuva. Nossa, professor, vamos falar de clima de novo? Não, pessoal, mas da chamada erosão hídrica. A erosão hídrica, pessoal, principalmente países como o nosso, né, quente e úmido, ela é muito atuante. A água acaba por desgastar muito tanto a rocha quanto o solo, pessoal. E alguns fatores são determinantes, tá? Como eu falei para vocês, o clima da região, aqui no Brasil nós estamos propícios a isso, né? Clima tropical, equatorial, né? O tipo do solo vai influenciar, tá?
A declividade do terreno, como eu acabei de falar para vocês agora, então a declividade do terreno associado aí à força de gravidade são fatores influentes na erosão hídrica, tá? Que podem potencializar ou não. E o manejo, o tipo de cultivo que você vai colocar no solo, como nós acabamos de falar agora nessa última imagem. Tudo isso daí pode aumentar ou diminuir a intensidade da chamada erosão hídrica. Erosão hídrica é essa, pessoal, que ocorre por fases, tá? Não acontece de uma vez só, não. A primeira fase é a chamada erosão laminar, que é aquela erosão que acontece como se fosse um lençol d'água por cima do solo. Percebam, pessoal, que esse solo está desprotegido. Não tem vegetação, tá vendo? Caiu uma chuva, forma um lençol d'água, pessoal. E por que esse lençol d'água ele se forma? Óbvio, primeiro por causa da água que está descendo no terreno, e segundo, a água, o pingo de chuva, quando ele chega até o solo, ele desloca sedimentos. Soma-se a isso a água que está descendo, essa água ela vai lavar literalmente toda aquela primeira camada de sedimentos que foi tirada. Imagine, ó, um monte, milhares de pinguinhos. Bom, vai acontecer o que vocês estão vendo nessa foto aí. Vai deslocar alguns sedimentos. Aí depois passa aquela água, aquele lençolzão lavando tudo. É ali que começa o problema. É a chamada erosão em lâmina, ou erosão superficial laminar. No segundo estágio, a gente tem a formação do chamado sulco. O que seria esses sulcos, pessoal? Imagina a primeira foto da erosão laminar. Se você não dá uma devida atenção àquilo, a água vai começar a correr sempre pelo mesmo lugar. Por quê? Porque ela vai levar o sedimento ali, ela vai cavando. Vai cavando. No segundo estágio, você tem essa formação aí, ó, que é a formação do sulco. Você percebe que isso daí é o quê? É o caminho por onde a água passou. A água está cortando, está abrindo caminho, certo? É a erosão hídrica e abrindo caminho, é o chamado sulco. Se você continuar não dando atenção, pessoal, isso vai cavar tanto que pode chegar no lençol d'água, por exemplo. Pode acontecer de virar um canalzinho hidrográfico ali todo sem manejo, sem cuidado algum, que é a chamada vossoroca, que em algumas regiões do Brasil são chamadas de bossoroca, tá? Mas o termo mais utilizado por geomorfologistas, né, geomorfólogos, por geólogos, é o termo vossoroca, tá, pessoal? Que seria um sulco ali que foi tão cavado que tem um fluxo frequente de água corrente aí no meio, como vocês estão vendo, né? Forma ali um riozinho de brejo, de lama aí no meio do caminho, certo? Ok? Pois bem, galera, mais um problema aí quando nós trabalhamos a questão dos solos, tá? A questão da desertificação. Eu gostaria de trabalhar esse mapa com vocês. Por quê? Quando nós falamos em desertificação, ó, essa é a definição do autor. Ó. Degradação em terras áridas que implica na perda da produtividade biológica ou econômica em terras agrícolas, de pastagens e matas nativas. Ou seja, pessoal, é quando você tem um processo de degradação de terras em regiões que já apresentam aí um clima um pouco mais seco, né, um clima semiárido, ou ainda um clima subúmido, né, que chove muito pouco, tá? Então você tem uma degradação que acaba resultando na perda da produtividade biológica, econômica, e você não podendo utilizar esses solos, a tendência é o quê? O abandono desses solos. Abandonando o solo, você vai ter menos vegetação ainda, menos cuidado ainda, você pode ter um processo cada vez maior disso que nós chamamos aí de desertificação. Pô, professor, mas abandono do solo, isso não é o manejo correto. Exato, galera. Muito do processo de desertificação que nós encontramos no mundo hoje vem aí de manejo inapropriado, ou seja, um manejo errado do solo, principalmente nessas regiões de clima semiárido ou que chova muito pouco, né, um subúmido, né? Exemplo, tá? Usar ele de uma maneira intensiva, sabe? Causando um desgaste muito rápido para o solo, monocultura. Técnicas rudimentares, queimada, por exemplo, desmatar a torto e direito, mineração ali sem mínimo de cuidado, agrotóxico, tudo isso daí, pessoal, pode levar a essa perda da produtividade biológica do solo. A partir do momento que perde a produtividade biológica, literalmente esse solo acaba sendo abandonado, porque em tese ele não vai servir para nada. Aí então descamba. Percebam, pessoal, que nesse mapa, ó, essas áreas de clima semiárido e subúmido sempre são próximas a desertos, por isso que recebe o nome aí de desertificação, certo? Ó, recebe aí esse nome, só que detalhe, tá, pessoal? Desertificação seria degradação dessas terras áridas, né? Em terras áridas que fazem ali o solo perder a sua produtividade biológica. É o que acontece, por exemplo, no Nordeste do Brasil, como é o caso dessa foto, certo? Só que não pode confundir o processo de desertificação com desertização. Desertificação, que nós estamos falando até agora, é a
perda da capacidade biológica e econômica do solo. Desertização é um aumento, ou seja, uma intensificação dos desertos no mundo, um aumento da extensão dos desertos, tá? Por isso, pessoal, que eu coloquei esse mapa para vocês. Vocês vão perceber, ó, que em vermelho nós temos as áreas com alto risco de desertificação. Só que vocês vão perceber que essas áreas com alto risco de desertificação ficam próximas de deserto. Então, se essa terra desertificar, ela não vai ser utilizada para nada, a tendência é o deserto aumentar. Então, junto com a desertificação, você pode ter aí um processo também de desertização, um aumento dos desertos correndo aí em paralelo, certo? Só que são termos diferentes, tá? Desertificação e desertização, ok? Aí, pessoal, mais dois problemas e esses são relacionados, hein? Lixiviação e laterização. Os dois são problemas típicos de países com clima quente e úmido. Brasil, tá? No Brasil nós vemos muito, pessoal, tanto o processo de lixiviação quanto laterização. O que seria lixiviação e laterização? Lixiviação, pessoal, tenho certeza que alguns já tiveram a oportunidade de ver um solo desse tipo aí. Percebam que ele não está, grosso modo, rachado por causa de estar seco, sem umidade. Não é isso, ao contrário. A lixiviação ocorre em áreas que você tem muita chuva, certo? É um processo de lavagem superficial, pessoal, dos sais minerais do solo pela água da chuva. Então, o que acontece? Soma-se aí uma área com certo declive e muita chuva, alguns recursos minerais que compõem o solo acabam sendo lavados e levados para outro lugar, pessoal. E às vezes até mesmo para maiores profundidades por meio de percolação, certo? Você vai deixar aquela primeira camada do solo mais empobrecida. Ela vai ficar com menos recursos minerais, ela fica mais ali tendendo a não conseguir sustentar uma vegetação em cima, como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo aí. E o solo, por consequência, acaba ficando também mais ácido, certo? Tem como resolver isso daí? Tem. Um manejo correto do solo e também uma técnica chamada calagem. Tá vendo esse negócio branco aí, meu amigo? É cal. Cal. Por isso que chama-se calagem, tá? A cal ajuda aí a estabilizar o pH desse solo. Então, essa técnica de calagem, ela é muito utilizada no centro-oeste do Brasil, onde nós temos muitos solos ácidos devido à lixiviação, ok? E a laterização? Tenho certeza que alguns alunos já viram uma cena como essa, ou ainda uma como essa, tá? Isso é uma laterização. O que seria isso, galera? É um processo de formação de uma camada muito espessa e compactada, bem ferruginosa, tá? Cor avermelhada, ou seja, você tem ali um óxido de ferro muito concentrado, não só óxido de ferro, como também óxido de alumínio. Eles acabam se concentrando muito nessas camadas compactadas, como vocês estão vendo. Aí a parte mais de cima, mais superficial do solo, acaba ficando mais seca, como vocês viram aí, né? Que tem essa... mais empobrecida, não é seca, é empobrecida, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aí nessa fotografia, com a mão aí carregando esses pedacinhos, esses acúmulos aí, né, inconsolidados de sedimentos, só que a maior parte do óxido de ferro, do óxido de alumínio, acaba se compactando em áreas um pouco mais inferiores, ou seja, em horizontes um pouco mais inferiores do solo, certo? Então você vai ter aí, ó, uma camada, olha como o autor coloca pra gente, hein? Compacta camada ferruginosa de cor avermelhada, certo? Ok? Tem como tentar resolver isso daí também, pessoal, ou seja, tentar distribuir um pouquinho melhor aí esse óxido de ferro, de alumínio por vários horizontes, não apenas uma concentração mais profunda? Tem. Como? Vegetação, meu amigo. Técnicas vegetativas, manter o solo protegido por vegetação. Porque se você tem solo mantido por vegetação, você não tem a ação da erosão fluvial, né, pessoal, que seria, desculpa, da erosão pluvial, que é essa erosão ocasionada pelas chuvas, tá? Você não vai ter tanto esse problema, logo você não vai ter essa chuva percolando no solo e levando todos esses óxidos aí para regiões mais profundas, tá? Por isso que é importante manter o solo sempre com vegetação, mais uma das importâncias, ok? Problema da salinização, pessoal. Salinização vem de acúmulo de sais, né? Pode ocorrer em algumas condições em específico, tá? Por exemplo, regiões semiáridas, regiões mais baixas do relevo. Mais baixa do relevo? Sim, pessoal. Por quê? Porque se você tem uma área de rebaixo, a tendência é aquela água escorrer para a área mais baixa, lembra? Formato de bacia. E se você tem um acúmulo ali, pessoal, de água, de sedimentos, e você tem um processo de evaporação significativo,
automaticamente você vai ter ali um acúmulo de sais, tá? Quando a gente fala em rápida evaporação, como eu coloquei para vocês aí, pessoal, todo mundo já imagina um local muito quente, né? Vamos lembrar que para a questão da evaporação, você não tem que relacionar apenas a temperatura, mas também a umidade do ar, tá? Então, em locais que são um pouco mais secos, a evaporação é muito elevada, você consegue ter aí uma concentração de sais, tá? Isso acontece, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, por incrível que pareça, pessoal. Tem alguns lagos lá que foram formados graças à atividade tectônica. Então, imagina lá, você tem um monte de montanha, um monte de morro, tá? Um monte de dobramento. Graças ao deslocamento de blocos, uma área ficou mais elevada e outra mais baixa. Querendo ou não, essa área de rebaixo acabou atraindo canais hidrográficos para ela. Então, quando chovia, essa água ia até a área mais baixa, certo? Nas raras ocasiões em que tinha um pouco mais de chuva nessa região, certo? Soma-se a isso, pessoal, muitas mudanças aí no tempo geológico. Hoje, algumas dessas regiões nos Andes correspondem, por exemplo, a áreas de salares, como é o caso do salar de Uyuni, na Bolívia. O que foi um dia um grande lago, graças a essas transformações que nós temos no tempo geológico, hoje é uma região de formação desértica, tá? Você teve toda a evaporação desse lago e ficou esse sal parado nessa região do Salar de Uyuni, por isso que recebe esse nome de salar, tá? Então é uma das áreas que mais produzem sal do mundo, tá? Nossa, mas é tão difícil assim de produzir sal? Não, pessoal, existem condições que são mais fáceis em regiões próximas do mar. É o caso aqui do Brasil, é o caso que vocês já viram lá no Rio Grande do Norte, o maior produtor de sal do Brasil, lá na região de Mossoró, certo? E também podemos ver salinização, pessoal, em áreas de irrigação, onde você tem ali essa cultura irrigada, mas com alguns erros aí, com alguns equívocos, tá? Quando falta uma drenagem adequada, ou seja, você irriga, mas aquela água fica muito concentrada no solo, se aquele solo fica muito úmido, sais que estão concentrados em horizontes inferiores, por capilaridade, acabam chegando até esses horizontes mais superiores, aí causando uma salinização, tá? Quando tem a belíssima ideia de irrigar culturas com água salobra, pessoal, com aquela água que já tem uma concentração maior de sais, né? Se você tem uma evaporação, aquele sal vai ficar. Então você vai prejudicar o solo, pode ocorrer uma concentração da salinização, ok? Então, salinização, pessoal, ocorre em algumas situações específicas, como eu acabei de mostrar para vocês agora, ok? Mais um problema, pessoal, arenização. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha a definição do autor, pessoal. Arenização, formação de areia, tá? Processo de formação de areia devido ao processo de... processo aqui ficou redundante, hein? Processo de formação de areia devido ao processo de retirada de cobertura vegetal em solos arenosos, ou seja, para ocorrer um processo de arenização, pessoal, é propício que você tenha uma formação de solo arenoso. Lembra que nós falamos lá do tamanho dos sedimentos, da granulometria? O sedimento de areia, pessoal, ele é um sedimento intermediário, né? Então ele tem um tamanho até que certo ponto considerável, né? Ocorre em regiões de clima úmido com regime de chuvas constantes. Tem estreita relação com o relevo local. E ocorre o que, pessoal, a partir do momento que tem a arenização? Uma dificuldade de fixação da vegetação devido à perda de matéria orgânica e elementos químicos fundamentais. Então vamos imaginar agora, ó, essas duas imagens que eu coloquei. A primeira, você tem um meio natural ali, certo? Uma região um pouco mais elevada, depois uma região um pouco mais baixa, você tem chuva. Querendo ou não, pessoal, não está muito fácil de ver aí no antes, mas você tem canais hidrográficos também descendo. Percebam que tem alguns risquinhos ali próximos daquela seta, são canais hidrográficos. O que significa isso? Se você tem um certo solo protegido na sua porção superior e você tem chuva, você vai ter a formação desses canais hidrográficos, né? Água que vai descer aí, e você tem a manutenção desse solo da porção mais baixa do relevo. Agora, na segunda foto, que seria o depois, você está vendo aí uma ação humana, né? Lógico, colocar um tratorzinho e um guindaste para mostrar a interferência humana, né, pessoal? Poderia ser facilmente, por exemplo, uma construção, né, uma edificação proibida, vamos supor aí, você ter um loteamento numa área que não poderia ter devido à fragilidade ambiental, tá? Poderia ser, não, entre outras obras humanas aí que poderiam prejudicar a região. Você tem com isso uma quebra do processo hidrográfico, ó, você não tem mais os canaizinhos descendo, pode ver na segunda imagem aí, tá?
você tem ali, pessoal, uma perda, como o autor coloca para a gente aí, ó, uma retirada, né, uma perda da cobertura vegetal da porção mais baixa, que consequentemente também pode acabar levando aí, pessoal, a uma perda de matéria orgânica e perda de elementos químicos essenciais, fundamentais para o solo. O solo ele começa a ficar mais pobre quimicamente, pessoal. É uma perda de capacidade biológica também, não deixa de ser, tá? Só que em áreas úmidas, como o autor deixa bem frisado aí. Enquanto a desertificação em área semiárida ou subúmida, né, que chove pouco, a arenização ocorre em áreas que chove regularmente, como é o caso do sul do Brasil. No sul do Brasil está acontecendo muito a arenização. O solo lá ele já tem uma composição um pouco mais arenosa, graças aí a uma péssima utilização, né, um manejo completamente equivocado, completamente errado. A gente está tendo uma área de arenização. E detalhe, no sul do Brasil, pessoal, chove todos os meses do ano, né? Então, processo de arenização ligado aí a solos com tendência arenosa, clima úmido e também manejo errado do solo, principalmente com interferência humana, como vocês estão vendo aí, certo? Pode chegar num estágio como esse, ó, certo? Pode chegar num estágio como esse que facilmente poderia ter sido ocasionado, essa foto em específico, poderia ter sido ocasionado por uma superlotação de pasto, por exemplo, quando você coloca muito animal em cima de uma determinada porção, você tem também a compactação desse solo arenoso. Dificulta aí a circulação de ar e de água, pode levar aí a uma formação de areia, como vocês estão vendo aí também. Aos poucos vai perdendo a capacidade biológica, não vai nascendo nem vegetação rasteira mais e vira um areal desgraçado o negócio, certo? Ok. Como resolver isso daí, pessoal? Existem 3 conjuntos diferentes de práticas, tá? Chamadas aí de práticas de conservação ou conservativas aí do solo. O primeiro grupo são as chamadas práticas edáficas, aquelas que dizem respeito ao solo em geral, tá? Ao solo em si próprio. Com base no que? Você vai regularizar a disponibilidade de nutrientes utilizando o próprio solo a favor dele. Como assim? Exemplo, tá, pessoal? Você elimina a queimada, tá? Você fortalece a ação do solo para com ele mesmo. Você aduba, ou seja, enriquece ele com recursos minerais, então você vai fazer esse solo ficar mais forte ainda. E uma coisa importante, galera, muito utilizada no mundo todo, o sistema chamado de rotação de culturas. O que é isso? O que é rotação de cultura? Rotação de cultura, você divide aí a sua terra, a sua propriedade, seja em 2, 3, 4, 5 partes, buscando plantar coisas diferentes, de preferência uma parte em descanso, tá? Você fraciona em uma, você não usa. Num ano você planta X e Y e depois você vai revezando esse X e Y, Z, né? Em áreas diferentes. Percebam aí, ó, primeiro ano, segundo ano, acompanhe o milho. Ó. O milho no primeiro ano está no canto superior esquerdo. No segundo ano ele está no superior direito. No terceiro ano ele está no inferior direito. E no quarto ano ele está no inferior esquerdo. Ou seja, o milho ele foi sendo modificada a sua área de plantio ao longo dos anos, né? E o ideal, pessoal, nesse sistema é que você tenha uma das áreas de descanso, tá? É o ideal, ok? Existem, inclusive, culturas que são associadas para poder fazer essa rotação aí, porque tem culturas que utilizam, por exemplo, minerais X e Y, e outra utiliza só o A e o B. Então não há uma certa competição entre elas, tá? Competição no sentido de desgastar muito o solo de maneira muito rápida. Então é legal, às vezes, você associar essas culturas que são, como alguns agrônomos chamam de culturas complementares, ok? Outro grupo, pessoal, de práticas de conservação são as práticas mecânicas. O próprio nome já diz, né? Utilização de máquina, utilização da técnica, pessoal, para introduzir alterações no relevo, para que isso possa tornar aí a prática da agricultura ou a utilização do solo como um todo muito mais sustentável. Melhor exemplo aqui, pessoal, é isso aqui que eu tenho certeza que muitos já viram. O plantio em curvas de nível. Antigamente, só pelo conhecimento do relevo, muitos produtores já utilizavam, tá? Hoje você tem todo um aparato, pessoal, geográfico, todo um aparato aí de geotecnologias, como nós já estudamos em outras aulas também, como, né, vocês podem observar muito bem nessa primeira foto, que mostra o quê? Uma fotografia em 3D de uma elevação de relevo, cara. Você percebe ali que foi feito um relevo 3D e o próprio aplicativo, o próprio programa já dá ali toda a comunicação de curvas de nível,
Aí você, por exemplo, pode programar aí alguns tratores que hoje já tem ali toda a sua base de atuação em GPS, e praticamente você vai fazer o trabalho baseado em GPS, cara, todo esse desenho dessas curvas de nível como vocês estão vendo. Mas enfim, a curva de nível serve para quê? A partir do momento, pessoal, que você tem uma área de declive, imaginemos que você planta em linha, tá? As linhas são do alto para baixo. Você tem aí esses corredores, certo? Com culturas, ok? Se tem uma chuva muito forte, cara, e você plantou no sentido topo, parte de baixo, a hora que cair a água da chuva vai descer muito rápido, pessoal. A água da chuva ganha muita velocidade, ganhando muita velocidade, ela intensifica o seu poder de erosão. A partir do momento que a gente quebra esse declive do relevo, formando como se fosse uma escadinha, pode ver, ó, a curva de nível é um degrauzinho, pessoal, são terracinhos. Ó. A partir do momento que você forma esses terracinhos, esses pequenos degraus, você vai ter o quê? A água da chuva perdendo velocidade. Então você utiliza melhor a água da chuva para as culturas, ela perdendo velocidade, ela não vai erodir tanto e todo mundo sai ganhando nesse processo, certo? Então é muito legal e já é muito utilizado, pessoal, tanto as curvas de nível feito ali por máquinas nos dias de hoje, como alguns terraços feitos, por exemplo, pelos Incas na Cordilheira dos Andes, tem o mesmo princípio, diminuir a velocidade da água da chuva, diminuir o seu potencial de erosão, ok? E o último grupo, pessoal, das práticas de conservação são as chamadas práticas vegetativas, o próprio nome já diz, né? Utilizar a própria vegetação para controlar a erosão do solo, certo? Como isso? Mantendo cobertura vegetal, galera. Seja por meio de plantio de árvores, seja ali espalhando palhas, folhagens diversos, resíduos vegetais. A ideia é o quê? Proteger o solo. Pode ser por meio de reflorestamento, pode ser por meio de cultivo em faixa, pode ser por meio também do plantio direto, que eu acho que muitos já ouviram falar do plantio direto. Plantio direto é isso aqui, galera. Quando você vai plantar, em vez de revolver o solo com aqueles discos de arado, deixar o solo todo desprotegido, você faz o contrário, você aproveita que o solo ainda está protegido pela palha da cultura anterior, né, que foi colhida, às vezes sobra aqueles restos de vegetal que ali seca, vira uma palha, aquela palha tem uma função, cara, proteger o solo. Se você planta diretamente sem mexer, ou seja, mantendo toda essa palha, você faz um super favor para o meio ambiente. Você protege o solo, pessoal. Por quê? Porque enquanto aí a tua planta não cresce para ela poder proteger o solo, o que acaba protegendo o solo é esse monte de folhagem que vai ficar por cima, como vocês estão vendo aí, tá? Então, assim, você utiliza a natureza em prol da própria natureza, ok? Galera, vou ficando por aqui que eu já acabei me estendendo um pouquinho. Estou à disposição de vocês, me procurem, vamos tirando essas dúvidas aí. Por hoje é só. Falou? Abração, moçada, até a próxima.